Olá, boa noite. A gente começa o TN2 de hoje com as imagens impressionantes de um assalto em Cariacica. Os bandidos estão atrás do balcão fazendo a limpa. De repente, são surpreendidos por vários tiros. Os ladrões ainda tentam se esconder e mais disparos são feitos por um homem. Os criminosos assaltavam uma farmácia no bairro Novo Brasil. Um deles foi baleado e morreu. O assalto aconteceu no bairro Novo Brasil, em Cariacica, que fica na região rural da cidade. Após o crime, peritos da Polícia Civil estiveram no local, além da Polícia Militar. O assalto chamou a atenção dos moradores de um bairro aparentemente calmo. Era no horário do almoço, entre 12h30 a 1h da tarde, quando tudo aconteceu. 4 homens chegaram em 2 carros, estacionaram aqui em frente à farmácia e desceram armados, já com a intenção de assaltar. Ainda renderam os funcionários, mas acabaram sendo baleados. O circuito de segurança da farmácia registrou o crime. No início, 2 homens entram na loja. Eles rendem os funcionários e começam a roubar. Na sequência, entra o terceiro envolvido e mais à frente o 4º comparsa. Enquanto eles fazem a limpa, um policial civil, à paisana, aparece e atira contra os ladrões. Os criminosos ainda tentam se esconder atrás do balcão e mais tiros são disparados. Os funcionários conseguem sair da farmácia e, em seguida, os 4 assaltantes. 2 deles ainda seguiram para o PA de Alto Lage, por conta dos ferimentos. Só que um acabou morrendo na unidade. Um outro, ferido com um tiro no ombro, foi detido em Jardim Botânico. Segundo essa moradora, que é comerciante, não é a primeira vez que a farmácia é alvo de criminosos. Mais medo ainda de trabalhar. Para essa semana, eu estava até pensando em estar reforçando a minha segurança, trabalhar com porta fechada, porta de vidro fechada, para a gente poder se sentir um pouco mais seguro dentro do estabelecimento da gente. Ela mesma, que prefere não mostrar o rosto, já teve a loja onde trabalha assaltada. Sofri um assalto aqui. Me trancaram dentro do meu estabelecimento e levaram o que quiseram levar da loja, né? Geralmente foi nesse horário de menos movimento, né? O Novo Brasil é um bairro pacato, era pacato, né? De uns 10 anos para trás, agora está se tornando, né, terror. O pessoal vai para os pontos de ônibus, assalto à mão armada, né? Leva celular. Para ela, que mora no bairro desde criança, a violência só está aumentando e o policiamento destinado à região não está dando conta de inibir a ação dos criminosos. O policiamento aqui não tem, a gente não vê. Quando a gente vê, eles ficam fixos em algum local parado, mas a gente não vê o patrulhamento, né? A gente não vê eles rodando, passando. Antigamente se via isso, você via, né, as viaturas passando devagarzinho, né, de comércio em comércio. Hoje você não vê isso mais. Com toda essa violência, pelo que a moradora falou, esse é o novo Brasil que todos nós estamos vivendo, né? Olha, gente, nessa ocorrência, uma pistola foi apreendida e entregue ao Departamento de Homicídios em Vitória. Um casal foi preso por torturar e esfaquear uma mulher durante um assalto em Guarapari. Os criminosos foram tão agressivos que a vítima ficou com sequelas após o crime. Toda essa violência foi por causa dessa TV e do carro da vítima. O caso aconteceu na Praia do Morro, em Guarapari, no último dia 29 de janeiro. Segundo o delegado responsável pelo caso, a jovem de 18 anos foi com o namorado de 17 até a casa da senhora. Eles sabiam que a vítima morava sozinha na Praia do Morro, em Guarapari. Tocaram a campainha, alegando que queriam alugar a residência. A vítima, então, atendeu os dois, mas quando ela abriu o portão, foi rendida, amarrada dentro do banheiro e cruelmente espancada. Enquanto a jovem batia na vítima, o namorado roubava alguns pertences, como a televisão. E eles perceberam que o veículo da vítima estava na garagem. Pegaram a chave, mas não sabiam dirigir. Ligaram, então, para um menor, um adolescente de apenas 13 anos, que sabe dirigir. Mas esse adolescente foi até a casa e, quando tentou tirar o veículo da garagem, acabou batendo em uma pilastra. Foi quando os vizinhos ouviram o barulho e acionaram a polícia. O casal foi preso ontem na Ponta da Fruta, em Vila Velha. Já o menor de 13 anos está foragido. O pedido de prisão diz respeito à tentativa de latrocínio, majorado pelo emprego de arma branca, pela privação de liberdade, ou seja, pelo momento em que eles detiveram a vítima, e pelo concurso de agentes. A jovem vai responder ainda por ter aliciado menores para a prática do crime. A vítima continua internada no Hospital de Urgência e Emergência
e, devido aos ferimentos na cabeça, está com problemas na memória. Ela levou fortes pancadas na cabeça, tem um coágulo na cabeça que vem prejudicando a memória. Ela sofreu cortes, pequenos cortes em um primeiro momento, e já mais próximo ao final do assalto é que ela foi severamente golpeada com o uso de uma faca, e aí sim sofreu lesões mais significativas, sofreu também uma tentativa de asfixia, trouxe sérios prejuízos cerebrais. A idade dos autores de um crime tão cruel surpreendeu a polícia. O que chamou a atenção de fato da polícia foi a tenra idade dos perpetradores, praticando uma progressão de lesões com o intuito de roubar. E se ela não fosse atendida como foi pela polícia logo após o fato, ela certamente entraria em óbito. Denúncias sobre o menor que participou do crime podem ser feitas ao 181. Morreu a idosa que ficou ferida após uma explosão em um apartamento no centro de Vitória. Quem tem informações sobre este caso hoje ao vivo é o repórter Yuri Demuner. Boa noite, Yuri. Olá, Isabela, boa noite para você, boa noite para quem está em casa. Infelizmente, nós confirmamos a informação que chegou agora no final da tarde, né? A idosa de 64 anos não resistiu e morreu. O nome dela é Ângela Regina Félix Seara. Já vou pedir para a gente rodar imagens dela, né? Que a gente tem imagens dela do dia do acidente, descendo aqui as escadas do condomínio onde estava, né? Do edifício onde estava. Saiu andando, né? Saiu ali acompanhada de familiares e também do socorrista. Ela aparentemente estava bem. A gente conseguia, né, perceber pelas imagens que tinha queimaduras pelo corpo dela. Ela foi socorrida para o Hospital Jaime Santos Neves, lá na Serra, que é a referência para pessoas queimadas aqui no estado, né? Lá foi constatado que ela teve queimaduras de grau 2 por todo o corpo e, infelizmente, ela morreu aí na tarde de hoje. A gente confirmou essa informação com amigos e parentes familiares dela. A gente não conseguiu confirmar qual foi de fato a causa, né, que provocou a morte dela, mas a princípio, né, as primeiras informações que chegaram é sim por conta das complicações causadas pelas queimaduras que ela sofreu durante essa explosão. A gente está aqui em frente ao edifício onde ela estava com um filho de 44 anos. Vocês estão vendo aí na imagem o apartamento onde ela estava, né? Quando esse gás explodiu, ela estava testando o fogão junto com o filho, testando o apartamento, porque nos próximos dias ela e o filho iriam se mudar aqui para o edifício. Então eles estavam fazendo o teste ali do apartamento quando infelizmente o gás explodiu e acabou provocando as queimaduras que levaram ela até a morte. A gente continua aqui, né, tentando conversar com algum familiar para saber mais o que aconteceu. Amanhã eu preparo uma reportagem completa para o TN, para o Tribuna Notícias, primeira edição, e fica aqui nossos sentimentos para toda a família. Que Deus conforte o coração de todo mundo. São essas as informações, Isabela. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Yuri. Triste mesmo, né? Um acidente doméstico, uma morte trágica dessa. Olha, a mensagem que vai aparecer para você aqui no LED é um apelo que há muito tempo vem sendo feito aqui no estado. E hoje ele foi repetido pela família da jovem assassinada com 19 facadas em Cariacica. A mãe da jovem cobra punição para o assassino. A justiça nossa não fez nada. Ninguém sente minha dor, não. Ninguém bota no lugar de uma mãe, não. O apelo é de uma família despedaçada. Mãe e irmã de Luana Demunier, morta pelo ex-perseguidor abusivo que não a deixava em paz. Diante de tantas ameaças que a Luana já sofria, a mãe levava e buscava a filha no ponto de ônibus todos os dias. Toda vez ela me ligava e eu descia e esperava no ponto. Só que nessa segunda-feira a Luana não avisou que estava chegando. A mãe dela ouviu os gritos de dor e de pavor vindos da esquina. Quando cheguei na esquina ali, ela estava no chão e a gente não pôde fazer mais nada. Na estante da casa onde mãe e filha viviam, a lembrança. As fotos da Luana pequena, dela já adulta, crescida, da filha que ficou poucos meses viva, morreu há menos de um ano. Foi exatamente aqui, nesse local, onde a Luana caiu depois de ter sido esfaqueada pelo Rodrigo. O que chama a atenção é que essa rua aqui, se ela andasse um pouco mais, virasse aquela esquina, ela ia chegar perto da casa dela. Ela foi assassinada, morta a facadas pelo ex-companheiro a 20 metros da casa dela, onde a mãe dela estava esperando por ela. Agora a família não tem mais condições de viver aqui.
O local onde o corpo ficou agora está marcado por um pedido. Basta de feminicídio. Um crime que, para a família, poderia ser evitado. Alguns meses atrás, ele mandou um vídeo do Coringa para minha irmã, alertando como que se acabava com uma confusão, ou seja, exterminando, né? E ela pegou essa conversa, entregou na polícia, pedindo para que fosse feito algo, e não foi feito. A família também afirma: Rodrigo Pires Rosa planejou, arquitetou tudo. Não é louco e muito menos vivia com um andarilho. Ele calculou todos os passos da minha irmã, ele acompanhou a rotina de longe, ele sabia tudo o que acontecia na nossa rotina. E ela vivia com muito medo. Agora fica faltando um elo dessa corrente entre mãe e filhas. E a gente vai ter que aprender a superar, conviver com mais essa dor, né? Que sofrimento, né? Olha, gente, o Rodrigo Rosa Pires permanece preso. 16 famílias terão que passar o fim de semana fora de casa por causa do prédio que ameaça desabar em Jabaeté, Vila Velha. O condomínio do programa Minha Casa Minha Vida e o Conselho Regional de Engenharia informou que as empresas responsáveis pela construção faliram. Ana mostra que parte do forro do teto do banheiro caiu. Na cozinha, rachaduras na parede. O teto já desabou em cima da minha irmã. O chão da cozinha já soltou tudo, eu tive que botar. Tem vazamento nas paredes, no teto também. As borrachas da janela já caiu tudo, já soltou tudo, está tudo quebrando. Agora nós estamos em um apartamento que fica no 4º andar e, segundo o morador, essas rachaduras aqui no teto surgiram há mais de 2 anos. E tem um outro detalhe, essa parede aqui, que está com revestimento novo, foi reformada também há pouco tempo devido às rachaduras. E o pedreiro foi contratado, eles pagaram por fora para reforçar devido ao medo. E tem outra reforma que foi feita aqui no piso da cozinha, que ainda de acordo com o morador, devido à infiltração, o piso estava totalmente solto e também precisou de reforma. As famílias moram num prédio ao lado do Bloco 13, que foi interditado na manhã desta sexta-feira pela Defesa Civil Municipal. A interdição aconteceu após Deslane ouvir um estrondo. Rachaduras são visíveis em algumas paredes do apartamento dela. O primeiro estrondo foi de quarta para quinta. Aí ontem eu fui lá conversar com a síndica, né, a respeito do estrondo, das rachaduras que estavam no apartamento. Aí ela conversando com o rapaz, aí de repente deu um outro estrondo. O condomínio residencial Vila Velha fica em Jabaeté. São 496 apartamentos e aproximadamente 3.000 moradores. O empreendimento é do programa Minha Casa Minha Vida, financiado pela Caixa Econômica Federal. Alguns moradores do prédio interditado estão sem ter para onde ir. Nós entramos com uma ação jurídica contra a Caixa, pedindo que nosso condomínio fosse indenizado devido aos vícios construtivos. Representantes do Conselho Regional de Engenharia do Espírito Santo, CREA, estiveram no local e verificaram vários problemas estruturais. Recalque no primeiro andar, já paredes com trincas, paredes com avarias, e nós temos que observar isso durante 72 horas. Ainda de acordo com o CREA, o condomínio foi inaugurado há 5 anos e faltam 20 dias para os moradores perderem a garantia. Jorge Silva garantiu que a Caixa Econômica vai ser notificada pelo Conselho. Nós já entramos em contato com alguns representantes de empresas, todas elas estão ou em recuperação judicial ou quebradas mesmo, e estamos pedimos exatamente à direção da Caixa Econômica, a gerente na área habitacional, para que tomem as devidas providências. Durante a tarde, uma equipe da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Vila Velha foi ao condomínio e fez um cadastro com os nomes dos moradores afetados. A representante da Prefeitura não tinha autorização para gravar entrevista, mas disse que a demanda será encaminhada à Caixa Econômica Federal. Mais um caso absurdo, né, que a gente vê. Olha, a Caixa diz que vai prestar a assistência necessária aos moradores até que a segurança das unidades seja atestada. Os moradores estão sendo levados para um hotel. Em instantes, a gente fala dos números do coronavírus aqui no estado e também na vacinação. É um instante só. Guarapari saiu do risco alto de transmissão do coronavírus e, devido ao carnaval, o novo mapa passa a valer excepcionalmente a partir de amanhã.
Quero apresentar então um mapa de risco, né, que vai passar a ter vigência a partir de amanhã. Por favor. Municípios com risco baixo, 38 municípios. Municípios com risco moderado, 37 municípios. E município com risco alto, 3 municípios. Município de Montanha, que já estava em risco alto. Município de Venda Nova do Imigrante e município Águia Branca. Então, Montanha, Águia Branca e Venda Nova do Imigrante. Águia Branca e Venda Nova do Imigrante não estavam classificados como risco alto. Passam a ter classificação de risco alto a partir de amanhã. E Montanha já estava classificado como risco alto, continua no risco alto. E morreu na manhã de hoje em Colatina o radialista Adilson Tavares, de 53 anos, vítima da Covid-19. Adilson contraiu o coronavírus há cerca de 30 dias. Devido às complicações da doença, teve que ser internado em um hospital particular da cidade, mas o estado de saúde dele piorou e o radialista teve que ser internado na UTI. Ele trabalhava há 25 anos na Rádio 97 FM e foi um dos principais locutores da cidade. Olha, gente, nas últimas 24 horas foram 22 vidas perdidas pelo coronavírus, 1.436 novos casos. Ao todo, 6.115 pessoas morreram pela doença aqui no Espírito Santo. O número de casos confirmados já chega a quase 309.400 e 291.870 já conseguiram se recuperar da Covid. Agora vamos ver então o andamento da vacinação aqui no estado. São 98.952 pessoas imunizadas e das 207.420 doses recebidas, 171.452 já foram distribuídas. Olha, por falar em vacinação, o governo do estado cobra do Ministério da Saúde um calendário de imunização mais claro para a população. Com a chegada de novas doses, a expectativa é de imunizar 100% do grupo prioritário, que faz parte dessa primeira fase de vacinação. Não recebemos ainda nem para todos os idosos e nem para todos os trabalhadores de saúde. Na medida que essas doses vão chegando para nós, elas são destinadas aos idosos, a sua cota, e destinada aos trabalhadores da saúde. Mesmo diante das doses que chegam, a SES ainda cobra um calendário de vacinação mais organizado para imunizar os capixabas. E esse cronograma é fundamental. Tratamos desse assunto com o presidente da Câmara e do Senado e estamos pedindo no Fórum de Governadores uma reunião com o ministro da Saúde para que a gente possa tentar clarear um pouco mais o cronograma de entrega das vacinas. O Espírito Santo precisa de cerca de 6 milhões de doses para ter uma cobertura segura de vacinados. Enquanto isso não acontece, trabalha em detalhar e esmiuçar todos os passos do vírus no estado. Estamos mobilizando um conjunto grande de recursos assistenciais para poder requalificar e posicionar a oferta de testagem, para poder testar toda a população do estado, para poder garantir um diagnóstico e isolamento oportuno e também para poder garantir que a população capixaba consiga ter a garantia do acesso ao leito hospitalar a todos aqueles que forem atingidos pela doença. Apesar dos números do painel da Covid, a SES afirma que o mês de fevereiro está mostrando uma redução das taxas de contaminação e também de mortes. Por isso, o carnaval deste ano precisa ser bem diferente. Mantenha a disciplina no uso das máscaras, na etiqueta respiratória, na limpeza das superfícies, no evitar a aglomeração de pessoas de qualquer tipo, passará a ser fundamental para consolidar essa tendência que está estabelecida no estado do Espírito Santo. E o governo do estado anunciou que vai reservar leitos de UTI específicos para a Covid para pacientes de outros estados. Vamos ver. Tomamos a decisão de sempre destinar, aqui no estado do Espírito Santo, neste momento, enquanto a gente tem as condições, de destinar 45 leitos de UTI, reservar 45 leitos de UTI para a gente atender aos estados, como estamos atendendo, o estado do Amazonas, o estado do de Rondônia, porque lá eles não têm leito para salvar vidas. E aqui, graças a Deus, ao planejamento, às ações que nós desenvolvemos, nós temos esses leitos. Então, nós estamos reservando 45 leitos de UTI que estão ofertados aos estados que estão precisando. Tenho certeza que se algum dia
o Espírito Santo precisar, também os estados poderão nos atender. A seguir, Carnaval de Vitória é cancelado devido à pandemia. Os detalhes já já. TN2 de volta. Olha, devido à pandemia, este ano não vai ter desfile das escolas de samba de Vitória. As 19 agremiações que participam do Carnaval Capixaba concordaram com a decisão. Havia uma expectativa de que os desfiles pudessem ocorrer no mês de julho, caso a vacinação contra a Covid-19 avançasse no mês que vem, mas isso ainda não aconteceu. As escolas de samba entenderam que não haveria tempo hábil para a preparação dos desfiles. E os blocos de rua também não irão se apresentar, já que estão proibidos este ano, viu? Quem desrespeitar essas regras poderá ser impedido de desfilar no ano que vem. Bom, o TN2 encerra aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana. Se cuida, viu? Segunda-feira a gente está aqui de novo. Até lá.